Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e essa nossa aula de hoje é sobre redação. Vamos lá? Como se pode fazer uma boa redação? Seja ela uma redação profissional dentro de um processo de recrutamento ou seja ela ainda uma redação profissional dentro das suas atividades cotidianas. Vamos ver como funciona uma boa redação. A redação, como forma de avaliação do candidato à vaga de emprego, é uma forma bastante útil de entender o nível acadêmico do candidato. Ou seja, se eles têm primeiro, segundo, terceiro grau, que seja, o terceiro grau a graduação, nível superior, a sua fluência no idioma, se ele escreve corretamente, se ele conhece as palavras, a ortografia, concatenação de pensamento. O que é concatenação de pensamento? Concatenação de pensamento é quando você tem a organização dos pensamentos em sequência dentro do tema da redação. Por exemplo, você conseguir desenvolver uma mesma ideia, desenvolver um pensamento em sequência. Dependendo do cargo que você almeja, sua redação pode ser já produzir o documento que você está lidando no dia a dia do cargo. Bem no processo seletivo, você já pode fazer aquele documento que você fará todos os dias ou vários dias. Como, por exemplo, num processo de seleção de uma secretária, ter que fazer um ofício, ter que fazer uma ata de reuniões, etc. Ou no processo de seleção de um auxiliar administrativo da área jurídica, ter que produzir um ofício, ter que produzir um documento de encaminhamento e outras coisas parecidas. Mas, se você já está no processo de seleção, por exemplo, do Enem, você precisa se lembrar que as redações têm temas específicos que já são dados de antemão no momento da prova. Você não escolhe o tema da sua redação. Então, vamos ver aqui. Olha só, para entendermos como escrever bem, precisamos entender algumas coisas antes. O que é o termo objetivo e subjetivo? Subjetivo está sujeito ao pessoal. Repare na palavra subjetivo, ela parece muito com a palavra sujeito. Porque sim, ela está relacionada àquilo que o sujeito pensa. Quem é o sujeito? Aquela pessoa que está analisando aquele texto, aquela frase, aquele objeto. Então, o subjetivo não há imparcialidade. Eu simplesmente dou a minha opinião. Ele é bastante tendencioso. Ele não é concreto, exato ou objetivo. Eu simplesmente dou a minha opinião. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma análise sobre uma situação cotidiana. Eu posso fazer uma análise objetiva ou uma análise subjetiva. A análise subjetiva é aquela que eu faço dando a minha opinião. Então, eu vou dizer, eu gostei quando tal situação aconteceu, eu acho que foi uma boa coisa, eu dou a minha opinião. Agora, uma análise subjetiva, você tem que lembrar que ela é sempre carregada da opinião do sujeito que faz a análise. Como, por exemplo, bom ou ruim, fraco, forte, isso é a minha opinião, a opinião daquele que faz a análise. Já o objetivo é exatamente o oposto, certo? Quando eu faço a análise do subjetivo, eu também tenho que pensar. É tudo que o próprio sujeito e sua consciência, baseado na sua interpretação moral e pessoal e própria dele mesmo, vai levar para aquela análise. Não há nada concreto, ou pelo menos se afasta bastante do concreto. O uso do conotativo dos termos contribui para a subjetividade. O que é o conotativo? É aquilo que eu dou exemplos mais longe da realidade. Ele não é o real, são exemplos mais... análises mais... deixa eu ver um termo que vocês vão achar um pouquinho mais simples. Mas são análises mais retóricas, mais exemplificativas de longe da realidade. O denotativo é tudo aquilo que é real. O conotativo faz parte do imaginário. Então, eu vou dar sempre a minha opinião, o meu ponto de vista, a minha análise pessoal daquilo que está sendo feito. E o objetivo?
ele é exatamente o oposto. A qualidade daquilo que dá ou pretende dar absolutamente uma representação fiel de um objeto ou de um fato. Busca-se a verossimilhança com a realidade. O que é verossimilhança? Vamos ver uma separaçãozinha aqui das palavras que fica um pouquinho mais fácil de você entender. Vero vem de verdade. Similhança vem de semelhança mesmo. Então, é o mais próximo, o mais parecido possível que eu tenho com a realidade, com a verdade. Se eu fosse fazer, por exemplo, a descrição de uma planta. Para fazer uma descrição de uma planta de uma forma subjetiva, eu diria, aquela planta ela é agradável aos olhos, ela é longínea, ela tem características que trazem alegria. Agora, se eu for fazer uma descrição de uma planta de maneira objetiva, eu vou dizer, ela tem um caule marrom, ela tem plantas verde escuro e ela tem uma folha em formato de gota. Eu não disse nada que levasse a minha opinião. Você vai formar a imagem daquela planta na sua cabeça e a partir daquele momento você vai dar a sua opinião sobre aquela planta. Se você acha bonito ou feio uma folha verde escura em formato de gota, você vai ter a sua opinião. Se eu acho bonito ou feio, você não sabe disso. A minha descrição foi simplesmente a descrição real, a descrição objetiva de tudo aquilo que aquela planta tem, do que ela possui de forma clássica, objetiva, padronizada, sem que eu dê a minha opinião em relação a isso. Não tem a presença de opiniões ou interpretações. É simplesmente fato. Agora vamos para os níveis de linguagem. O grau de escolaridade do emissor também pode interferir nas suas escolhas. Se eu tenho um grau de escolaridade inferior, eu vou escolher palavras mais simples para usar. Se eu tenho um grau de escolaridade superior, eu vou escolher palavras que estão no meu cotidiano, no meu conhecimento. O que é o registro culto? Ele é mais usado em situações formais. O que são situações formais? Aquelas situações onde eu faço uma palestra, onde eu faço uma aula. Essas são as situações formais. E eu vou usar o registro culto normalmente nessas situações. Ele predomina a linguagem escrita, porque na linguagem escrita nós podemos fazer revisão do texto, fazer o uso de troca de sinônimos para outras palavras que eu acho mais apropriadas, mas que no momento da fala eu não me lembro delas. Então, eu vou fazer o registro culto, normalmente no registro escrito, onde eu tenho a possibilidade de revisão das palavras. A não ser algumas pessoas que possuem um pensamento já bastante pragmático, já bem organizadas as ideias nas suas cabeças. Normalmente são aquelas pessoas que têm um nível de inteligência muito alto, elas conseguem usar o mesmo registro da escrita na fala, mas isso é muito raro. Também pode ser oral de forma de palestra ou de discursos, onde eu tenho pré-organizado o escrito e a partir do momento que eu tenho aquele discurso escrito, eu decoro. Então ele passa a ser oral, mas de toda a estrutura que eu tinha dentro do discurso escrito. Aí eu tenho o registro coloquial, que ele é predominante em situações informais e normalmente ele é oral. Não tem uma junção das palavras que você faria, a substituição das palavras que você faria no registro escrito, por exemplo. Ele é mais de improviso. Então eu acabo utilizando o registro coloquial. Também tem uma opção um pouquinho mais rara de você utilizar a mistura desses dois registros, aonde eu faço a mistura desses dois registros, aonde eu consigo fazer a mistura do coloquial, que eu faço de improviso, que normalmente, inclusive, um bom exemplo seria o que eu faço aqui com vocês nas aulas. Eu faço a mistura daquilo que eu penso na hora, das palavras que eu tenho na minha mente, já com palavras pré-formuladas dentro da minha apresentação que vocês leem, por exemplo. Então, eu tenho uma mistura do registro coloquial com o registro culto. Essa é normalmente usada em aulas, porque você tem uma preparação da aula, preparação das palavras, de alguns tópicos, mas você ainda assim vai acrescentar, vai incrementar com palavras que você vai ter dentro da sua cabeça no momento da aula. Então, você tem uma mistura do registro culto com o registro coloquial.
Agora vamos para a composição de texto. O emissor, quem é o emissor? O emissor é aquele que está emitindo a mensagem, a aula, a palestra, o texto. O emissor precisa se adequar aos diferentes contextos e aos seus interlocutores. Quando eu faço uma redação, quando eu faço a estrutura de um texto, eu preciso pensar, eu preciso entender quem está lendo aquele meu texto. Quais os objetivos eu pretendo alcançar com aquele meu interlocutor? Todas as vezes que eu monto um texto, que eu monto uma redação ou que eu monto um discurso, eu penso, qual o meu objetivo? Meu objetivo é simplesmente impressionar as pessoas ou meu objetivo é ser entendida pelas pessoas? Meu objetivo é passar informações, como por exemplo numa palestra ou numa aula. O meu objetivo é com que a minha redação, no caso do nosso foco dessa aula de hoje, a minha redação é fazer com que a pessoa compreenda que eu entendo aquele assunto, que eu sei escrever aquele texto. Então eu preciso entender qual o meu objetivo, o que eu pretendo alcançar naquela minha redação, o que eu pretendo passar para o meu interlocutor. E esse objetivo ele precisa estar em mente o tempo todo, ele precisa ser o meu foco o tempo todo. Os objetivos comuns de um texto: narrar fatos. Normalmente vamos ter isso em textos jornalísticos ou em textos descritivos, como o exemplo que eu dei da planta. Realizar descrições. Eu posso realizar descrições narrando ou não fatos. Como, por exemplo, eu posso ter a descrição de um fato, a descrição de um objeto, a descrição de uma planta, a descrição de um ambiente. Quando eu tenho a descrição de um ambiente, eu não tenho a descrição de fatos. Fatos envolvem ações, desenrolar de um tempo, a organização de uma concatenação de palavras, de ações, de verbos. Agora, uma descrição, eu posso ter uma descrição de um objeto fora do espaço-tempo. Ele está lá parado, absolutamente inerte, e eu tenho a descrição. Eu também posso ter um texto argumentativo, onde eu tento convencer aquela pessoa que está me ouvindo ou de mudar de opinião, ou de adequar a sua opinião, ou de que ela não tenha opinião, de ter a minha opinião. Esse é o texto argumentativo. Eu procuro fazer com que a pessoa, eu procuro fazer com que a pessoa concorde com os fatos que eu estou ali representando, que normalmente são alinhados à minha própria opinião. Eu também posso dissertar. Dissertativo, normalmente, a gente vai ter um exemplo um pouquinho mais simples de você entender, são aqueles textos onde eu estou levando o conhecimento, como, por exemplo, se eu estivesse lendo um texto de uma aula. Eu estou levando um conhecimento, juntando fatos, argumentações um pouquinho, né, não muitas. Eu junto fatos, conhecimentos, eu junto um pouquinho de palavras mais explicativas. Eu também tenho a opção de explanar ideias. Eu não vou argumentar porque você não está discordando de mim. Eu não estou dissertando porque eu não estou contando uma história. Eu estou simplesmente levando ao conhecimento seu, do público, daquela pessoa que está lendo o meu texto, a minha ideia completamente nova. Eu tenho uma ideia que eu acabei de compô-la, eu acabei de inventar, e eu estou explicando aquela minha ideia completamente inovadora. Eu tenho a explanação de ideias. Eu também posso não ter uma ideia completamente inovadora, mas eu tenho um ponto de vista diferente daquela ideia. Então, eu estou levando a minha ideia, eu estou explicando do que se trata aquela ideia. Eu estou explicando em detalhes a minha ideia ou aquela ideia daquele pensamento, pode não ser minha, mas eu posso ter adotado ela para que você consiga entendê-la. Aí eu tenho a outra opção, que é a interpretação. Aí vamos fazer uma correlação entre essas duas opções. Vamos supor que eu levei um texto com explanação de ideias e outra pessoa leu aquele texto e ela vai interpretar aquele texto para explicar aquele texto para outra pessoa. E aí eu tenho uma correlação de dois textos. Eu tenho um que vai explanar ideias e o segundo que vai interpretar aquele texto que explanava ideias. Ele é facinho de você entender quando a gente tem, por exemplo, uma redação em sala de aula, muito comum nas graduações ou nas escolas, onde você tem um texto base e você pede para um aluno ou para a pessoa fazer uma redação dizendo o que ela entendeu daquele texto base. Esse é um exemplo bem simples de um texto de interpretação.
onde a pessoa não é a compositora ideal ou a compositora primária daquele texto, mas ela está explicando o que ela entendeu do primeiro texto, do texto base. Como eu posso escrever um bom texto? Vamos para alguns parâmetros. Planejamento e organização de texto é o principal para que eu possa escrever um bom texto. Eu não posso começar a escrever um texto e ele sair de boa qualidade sem que antes eu tenha, no mínimo, pensado sobre o que eu vou escrever. Então, vamos pensar no tema. É quando eu penso sobre o que eu vou escrever, é o tema. O que é o tema? É o assunto que eu vou desenvolver. Meu texto será sobre política. Meu texto será sobre economia. Meu texto será sobre plantas. Meu texto será sobre arquitetura. Meu texto será sobre o assunto que eu quiser. Mas eu primeiro tenho que pensar. E o meu tema, ele vai ser predisposto? A pessoa vai me dizer qual é o tema que eu vou escrever? Tudo isso eu tenho que organizar. Aí depois eu penso na coesão textual. O que é coesão textual? É a ligação entre as ideias e os elementos linguísticos. Aonde eu tenho que pensar o que eu estou escrevendo, qual texto eu vou usar, qual termo eu vou usar, qual elemento linguístico eu vou usar. Eu vou usar uma metáfora? Eu vou usar uma explicação objetiva sobre aquele texto? Eu vou usar uma conotação? Qual texto eu vou usar? Qual elemento linguístico eu vou usar para poder compor o meu texto? Então, isso tudo faz parte do planejamento. Depois eu tenho que começar o próprio texto em si. Eu sempre vou começar o texto pela sua introdução. O que é a introdução? É um trecho, normalmente de um parágrafo ou 2, mas ele não pode ser mais longo do que isso, dependendo do tamanho do seu texto. Se eu tenho, por exemplo, um livro, se eu estou escrevendo um livro, a minha introdução pode levar um capítulo inteiro. Mas se eu estou escrevendo uma redação, onde normalmente as redações, tanto comerciais quanto as redações institucionais, as redações que fazem parte das graduações, todas elas vão ter um limite de 40 linhas ou em torno disso, um pouquinho menos talvez para os concursos, para os Enems da vida, mas eu tenho que ter um limite máximo na minha redação. Se eu tenho um limite de 40 linhas para uma redação, eu não posso deixar que a minha introdução tome nenhum terço da minha redação. Então, ela tem que ter um parágrafo, 2 no máximo, desde que ela não ultrapasse um terço da redação. Não é uma norma, essa de um terço, uma norma objetiva, mas é uma norma prática que eu digo para vocês, que na minha experiência de redação, de mais de 15, 20 anos fazendo redação e de mais de 10 anos ensinando a fazer uma redação, eu posso dizer para vocês que é um tamanho ideal para que você faça, menor do que um terço, que você tem o seu trecho maior do seu texto para o desenvolvimento, que é a parte mais importante. O trecho de iniciação, da introdução, ele tem que sempre citar, ou no mínimo iniciar e contextualizar o seu tema. Eu não posso passar a minha introdução inteira só dando aquela pincelada inicial sem entrar no assunto. Eu tenho que necessariamente entrar no assunto já na introdução, mesmo que seja de uma forma bem superficial ou só contextualizando onde aquele assunto vai estar, mas ele precisa estar à mostra na minha introdução. Aí eu tenho o desenvolvimento, antes da finalização, eu tenho o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento do texto? O desenvolvimento do texto é onde eu vou explicar e explanar aquilo que eu tenho realmente de assunto. No desenvolvimento, eu tenho o tema que nós estávamos pensando antes do início, lá na preparação, no planejamento. Aí vamos ter aqueles tipos que nós acabamos de ver dos tipos de texto. Então, dentro do desenvolvimento, eu posso colocar a narrativa de fatos, a descrição, a argumentação, a dissertação, a explanação de ideias ou a interpretação do meu texto. Isso tudo vai ocorrer no desenvolvimento do texto. É no desenvolvimento do texto aonde eu tenho que ter a maior parte daquele meu texto. Aonde ele vai se crescer, aonde ele vai mostrar qual é o tema, quais são as ideias que eu estou levando para aquele tema e aonde o meu texto vai ter o conhecimento do público.
Aí depois que eu tenho o desenvolvimento, eu vou ter a finalização. A minha conclusão, ela vai ser sempre retomando os temas importantes que eu tive no desenvolvimento. Quando eu tenho o meu fechamento, ele também, mais uma vez, levando em consideração a regra da introdução, eu não posso ultrapassar um terço do meu texto. A maior parte, sempre, maior parte, tem que estar no meu desenvolvimento. Quando nós levamos isso para a análise de um livro, por exemplo, você pode ver que eu tenho um capítulo para a introdução e um capítulo para a conclusão. E normalmente inúmeros capítulos no desenvolvimento, cada um com seu tema, com seu tópico, desenvolvendo o seu próprio pensamento, já que nós temos num livro a opção de ter um espaço muito grande para desenvolvimento do texto. Mas se nós formos levar essa proporção para uma redação, você vai ver que a diferença de tamanho é muito grande, não é? Num livro. Então, eu tenho que ter essa mesma diferença de tamanhos na minha redação. A minha introdução tendo um parágrafo e a minha conclusão tendo um parágrafo e o meu texto tendo em torno de 3, 4 ou 5 parágrafos, dependendo do tamanho do meu parágrafo. Agora vamos para os elementos de coesão textual. Para que o seu texto tenha uma coesão, tenha um sentido inteiro em si. Eu preciso usar a coerência gramatical e semântica. O que é coerência gramatical e semântica? A gente vai ver a semântica especificamente nas nossas próximas telas. Mas a coerência gramatical, a princípio, é eu não pular de um texto de um parágrafo para o outro do meu texto, por exemplo, trocando de registros. Eu não posso começar no registro culto e depois trocar para o registro coloquial. Eu faço uma incoerência gramatical quando eu faço isso. Ou eu começar no plural e trocar para o singular, por exemplo. Ou eu começo em primeira pessoa e de repente eu troco para a terceira pessoa. Eu começo falando de mim, de repente no meio do texto, no próximo parágrafo, sem um propósito específico, porque pode acontecer de ter um propósito, de você de repente trocar de pessoa, porque você realmente trocou de indivíduo dentro da sua redação. Você estava fazendo uma narrativa, de repente o texto, não de repente, na verdade, mas planejado, de maneira proposital, o texto passa a ter o ponto de vista de um outro indivíduo. Mas ele precisa ser muito bem planejado para que essa troca de pessoas, essa troca de indivíduo, ela ocorra. E aí eu tenho a coerência semântica. Aí eu tenho o uso de pronomes, os pronomes próprios, os pronomes possessivos. Eu tenho que usar sinônimos corretamente. Aí nós temos que lembrar que tem a diferença entre sinônimo e sinonímia. O que são sinonímias? Os sinônimos, eles são mais conhecidos de uma forma geral. Eu falo em sinônimo, você já tem uma ideia mais ou menos do que significa. Sinônimo é aquela palavra que ela tem um significado exatamente igual ao da outra. Mas e a sinonímia? A sinonímia é quando eu tenho um significado parecido, quase sempre, ou pelo menos numa aplicação normal, ele é igual, mas no fundo não é. Por exemplo, se eu disser para você assim, a parede do meu quarto é clara, ou se eu disser a parede do meu quarto é branca, não é a mesma coisa. Mas, se eu olho para uma parede branca e eu digo aquela parede é clara, você vai entender que está correto. Mas ele não é exatamente o mesmo significado, certo? Isso é sinonímia. Quando eu tenho a palavra que ela é parecida em seu significado, ela pode ser usada com o mesmo significado, mas em si ela não possui a mesma significância. Então, ela não é o sinônimo da outra, ela é apenas a sinonímia da minha outra palavra. Aí eu tenho a regência, eu tenho a concordância e a ambiguidade. Então, eu tenho vários desses fatores para levar em consideração para que o meu texto tenha coesão desde o seu princípio até o final, e ele seja em si um único texto. Senão, vou ter aquela sensação, a pessoa que está lendo, de que eu tenho vários pedaços de trecho que estão ali, mas eles não estão interligados entre si. Vamos agora, então, entender o que é a coerência semântica. Ela se refere à relação entre os significados dos elementos da frase colocados em sequência e também a relação entre os elementos textuais. Quais são os elementos da frase? O sujeito, o verbo, o complemento. Os elementos da frase eles podem ser
desconexos entre uma frase e outra, e eu preciso ter os elementos textuais também em correlação. Uma palavra escolhida não pode entrar em contradição com o sentido geral do texto. Como, por exemplo, esse exemplozinho aqui bem esdrúxulo. O juiz absorveu o homem. Qual o significado da palavra absorver? Absorver é completamente tomar para si de uma forma profunda. Eu absorvo aquela ideia, eu trouxe para mim, eu levei ela para dentro do meu pensamento. Uma bucha, por exemplo, uma esponja que absorve a água, levou a água para dentro dela. Um juiz pode absorver um homem? Não, ele absolveu, é com L essa palavra. Eu não posso absorver uma pessoa, eu posso absolver uma pessoa. Então, uma palavra, ela entrou em completa discordância com o significado da minha frase, e dependendo do contexto, até do texto. Se a escolha errada de palavras que existem, no caso dessa palavra que existe, ela pode estar em completa dissonância, em completa discordância com o resto do meu texto. E eu preciso, isso é a incoerência sintática. Uma palavra que existe, semântica, aliás, é uma palavra que existe, mas ela não concorda com a frase, ela não concorda com o meu texto. Aí eu tenho a coerência sintática. Refere-se ao uso da sintaxe para expressar a coerência, como o uso de conectivos, por exemplo. Conjunções, preposições e pronomes. Vamos ver esse daqui especificamente. Olha esta palavrinha aqui completamente desconexa da frase. A esperança onde senti foi grande. Pensa, vamos pensar. A esperança onde senti ou a esperança que senti? Esse uso dessa palavra, ela desconectou com o resto da frase. E assim ela trouxe um desconforto muito profundo da estrutura textual. Porque a sintaxe da palavra, essa palavra não combina com as outras palavras. Ela não está de acordo, ela não tem conexão com as outras palavras da minha frase. Aí nós temos o próximo elemento, de coerência estilística. Refere-se ao contexto e à adequação da linguagem, do estilo de linguagem. Olha no exemplo. Um médico diz: infelizmente, o paciente bateu as botas. Você consegue imaginar um médico dizendo que o seu paciente, o seu cliente, bateu as botas? É uma palavra que não combina com a linguagem médica, certo? Principalmente para um tipo de aviso desse, assim, tão forte, tão pesado. Eu tenho que dizer que o meu paciente faleceu. Bateu as botas, ele é sinônimo? Não, ele não é sinônimo de faleceu. Ele também não é... faleceu não é sinônimo sequer de morreu. Ele tem uma estrutura diferente se eu levar no conceito médico. Ele tem um parâmetro diferente. Ele tem uma significância médica completamente distinta. Agora, bateu as botas, ele é usado usualmente dentro de um contexto coloquial. Ele não faz parte da minha linguagem médica. Da mesma forma do nosso próximo exemplo. Um advogado que diz: meritíssimo, se referindo ao juiz, meu cliente é um ferrado da vida. Também não faz parte do discurso linguístico de um advogado. O advogado, o médico e todos aqueles que possuem uma linguagem própria para usar na sua profissão, eles precisam abrir mão dos discursos coloquiais, principalmente desses discursos, no caso desse nosso exemplo, que são discursos que não chegam nem a ser coloquiais, mas eles são usuais de uma forma mais baixa, eles são gírias. As gírias não se usam nunca em um texto formal, a não ser que você esteja fazendo um texto que represente especificamente o uso de gírias, como um texto que quer mostrar a vida cotidiana de pessoas que utilizam aquele tipo de gíria. Mas se você tem um texto de concurso, de Enem, comercial, um texto que tem uma avaliação, por exemplo, para a entrada no mercado de trabalho, nunca use gírias. O seu registro, até no registro coloquial, caso você queira usar o que eu não aconselho, você não tem que usar o registro erudito, você precisa usar o registro culto. Você não tem que usar o registro nunca, o registro de palavras de gírias. Você até pode, eventualmente, usar o registro coloquial dentro de um texto, caso você não tenha o domínio de registro culto.
o que deveria. É só você estudar que você passa a ter. Mas você nunca deve usar gírias no seu texto, muito menos abreviações. Essas palavras que nós costumamos usar dentro do nosso período atual da modernidade, como um V e o C no lugar do você, não se use nunca. O T e o B no lugar do também. Não use nunca essas substituições, essas abreviações dentro de um texto, dentro de uma redação. Vamos para a nossa próxima coerência, que é a temática. Refere-se à concordância entre temas ou entre um único tema. Eu tenho a opção, inclusive, de usar vários temas no meu texto, mas eu preciso ter uma coerência entre a estrutura desses temas. Pode ocorrer de uma redação possuir mais de um tema. Eles estão relacionados entre si e, comumente, um candidato erra a correlação entre esses temas. Quando é que eu tenho uma redação que possui vários temas? Quando eu escolho o tema da redação. Quando o tema ele é proposto, ele sempre vai ser um tema único. Eu nunca vou ter a proposição de um tema, seja ele numa redação de concurso, seja numa redação comercial, mas quando eu tenho a proposição de um tema para o candidato, ele nunca vai ter mais de um tema. Quando eu escolho o tema da minha redação, pode ser que eu tenha 2 temas. Por exemplo, eu vou falar sobre a minha estrutura pessoal e comercial. Eu faço uma única redação, onde eu tenho a abordagem da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Mas, se eu escolho esses 2 temas, eu preciso escolher adequadamente temas que têm relação entre si. Eu não posso escolher temas que não têm relação, porque eu não vou conseguir fazer o link, a estrutura, a coerência entre esses 2 temas em que eu faça a transição deles de uma forma fluida dentro do meu texto. Todo o meu texto precisa fluir do começo ao fim, ele precisa fluir com uma única linha de pensamento. Se eu tenho mais de um tema, eu aconselho você ter, se você quiser arriscar e ter mais de um tema, que você tenha no máximo 2. Porque se você tiver, quanto mais temas, mais complexo o seu texto. Se você tiver um livro e você quiser fazer um estilo de novela, onde eu tenho vários temas correlacionados, várias pessoas com determinado ponto da vida, elas se encontram e aquela ali é a minha correlação entre os temas, eu preciso escrever um texto extremamente grande, por isso eu preciso de um livro. Mas, se eu tenho uma redação para escrever com 40, 50 linhas que seja, não existe uma redação que seja de concurso com 50 linhas, mas eu posso ter uma redação comercial, por exemplo, com 50 linhas. Eu posso ter uma redação onde eu esteja enviando um texto para uma outra empresa e que eu possa chegar a 50 linhas. Existe essa possibilidade. Dentro de um contexto comercial já estruturado, não é um candidato. Ele é a pessoa que está trabalhando em seu texto comercial. Eu posso ter a capacidade, eu posso ter a possibilidade de ter um texto maior. Mas, ainda assim, se você escolher 2 temas para a sua redação, vamos supor que você está fazendo um relatório. Não escolha 2 relatórios específicos para fazer em um texto. É muito complicado você conseguir fazer um link, a não ser que você tenha realmente consciência e escolha de propósito, porque você já tem experiência em fazer aquele texto. Então, eu vou fazer o relatório da área financeira, e eu vou fazer também o relatório da área comercial, porque eles estão ligados. Eu preciso colocar os meus gastos e os meus lucros juntos para que a minha empresa tenha o seu balanço. Ok, você realmente tem temas interligados. Mas, caso não seja uma coisa assim extremamente profunda, opte por fazer uma redação ou um texto com somente um tema. É mais simples, porque correlacionar temas dentro de uma redação é bastante complicado. Você precisa ter experiência e precisa ter uma convivência maior com o texto. Você precisa ter uma capacidade de escrever maior, mais alta do que a maioria, do que a média da população. Agora vamos para características tipológicas. O que é um texto descritivo? O objetivo dele é identificar, localizar, qualificar seres, objetos, lugares, apresentando características físicas ou psicológicas, no caso, se eu estiver fazendo com animais ou com pessoas. As suas marcas linguísticas são o bastante uso de substantivos, de adjetivos, de advérbios, tanto advérbio de modo como intensidade, principalmente. E eu também tenho bastante uso de verbos no presente, ou no pretérito, no passado imperfeito, e do modo indicativo. Aí eu tenho a narração.
A narração, o objetivo dela é relatar fatos, acontecimentos e ações, numa sequência temporal. Lembra que eu falei que a diferença entre a narração e a descrição, a principal delas é que a descrição ela não está intrinsecamente ligada ao tempo, e a narração eu tenho sempre que ter uma descrição temporal, eu tenho uma sequência de tempos que se passam junto com os meus acontecimentos. E aí eu tenho, dentro da narração, as seguintes marcas. Eu uso de verbos, advérbios de conjunção de tempo e lugar. Obviamente, se eu tenho uma sequência temporal, eu preciso de conjunções de tempo e de lugar. Eu preciso de verbos no presente e no pretérito perfeito ou no indicativo. A minha exposição, característica de exposição. Eu vou discutir, informar ou expor um tema. Lembra daquela exposição de ideias? Pois é. Em uma organização lógica, ele tem que estar em uma sequência lógica, mostrando relação de causa e efeito, contraposição e etc. Aí eu tenho, quais são as marcas linguísticas? Operadores discursivos, conjunções, aonde eu vou colocar o meu discurso em primeiro plano. Preposições, expressões denotativas que demonstram a realidade. Modalizadores, talvez, sem dúvida, provavelmente, essas são as palavras que você vai usar para mudar, para colocar aquele modo daquela estrutura. Verbos no presente do indicativo. Argumentação, eu vou defender o ponto de vista ou opinião por meio de um argumento, em uma organização lógica, mostrando relação de causa e efeito. É assim que eu argumento. Normalmente, o argumento ele já teve uma outra ideia anterior que eu estou argumentando a ela. Então, eu preciso colocar a relação de causa e efeito junto com a contraposição. Eu estou argumentando o contrário ou a favor de uma outra ideia. Então, eu tenho que mostrar qual é aquela ideia. E quais são as minhas características tipológicas? Eu tenho operadores de discurso. Eu tenho conjunções, preposições, expressões denotativas, que são aquelas que mostram a realidade. Eu tenho os modalizadores os mesmos, de talvez, sem dúvida, provavelmente. E eu tenho verbos no presente do indicativo. E aí eu tenho as injunções. O que são os textos injuntivos? São aqueles que dão ordens, apresentam regras e procedimentos a serem seguidos. Um exemplo mais simples dele é quando você poderia transcrever, por exemplo, uma indicação de um GPS te dando a localização de um lugar. E eu tenho verbos com valor imperativo. O que são verbos com valor imperativo? São aqueles faça, vá, sente, levante. Esses são imperativos. Mesmo que eles não estejam no modo imperativo ou no infinitivo, como, por exemplo, você falar por que você não vai em tal lugar? Eu fiz uma pergunta, ele não está no modo imperativo, mas ele ainda assim está dando uma indicação de uma ordem. A pessoa tem aquela tendência de obedecer. Obviamente que uma pergunta não é a melhor forma de fazer uma ordem, mas em vez de falar vá em tal lugar, eu digo você vai naquele lugar agora. Eu não usei o tempo do verbo no imperativo, mas eu dei uma ordem da mesma forma. E eu uso o pronome você, vocês, você vai fazer, você vai naquele lugar, como este exemplo. Essas características tipológicas, inclusive, elas são bastante relevantes. Vocês quiserem pausar aqui, analisar cada uma delas em detalhe, para escolher qual o tipo de redação que você vai fazer, que você vai se especializar, que você gosta de fazer. Normalmente, as redações comerciais, elas são mais focadas na narração, na descrição e na argumentação. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa nossa aula de hoje. Ela foi uma aula que ela tem bastante ligação com vários dos nossos temas. Nós vimos, por exemplo, na nossa última aula, a relevância que tem fazer uma boa redação comercial. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar todas as suas dúvidas e que voltem para as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.